Esse mês eu vou falar só de livros voltados aí para literatura policial, romances policiais, livros sobre investigação, também alguns que fogem ao romance policial clássico, que já são mais atuais, que permeiam também outros gêneros. Hoje eu vou falar sobre assim, o considerado pai aí do romance policial, que teria criado o primeiro detetive com ajudante, com essa estrutura de investigação que ficou famosa e foi utilizada por vários outros autores, como Arthur Conan Doyle, como Agatha Christie. E o Poe criou em 1841 o detetive Dupin e o seu amigo, que é também o narrador desses contos, é quem escreve esses contos, a gente não fica sabendo o nome dele, e essa dupla aparece em 3 contos. O primeiro é o Assassinatos na Rua Morgue, que eu tenho nessa versão de bolso da LPM, com outros contos. Esse é de 1841. O outro é o Mistério de Mary Roget, que eu também tenho essa edição da LPM, que é só ele, por isso que o livro é bem fininho. E o terceiro e último é o A Carta Roubada, que eu tenho nesse livro aqui, Histórias Extraordinárias, nessa minha edição de bolso da Companhia das Letras, do Companhia de Bolso. Os contos estão em 3 livros diferentes, poderia ter um, né, com as 3 histórias aí do Dupin para facilitar, mas tudo bem. A Carta Roubada eu já tinha até lido, mas eu nem tinha associado, nem me lembrava. Há muito tempo que me recomendam Assassinatos na Rua Morgue e eu guardei de propósito para ler e falar com vocês nesse mês. Essas histórias se passam em Paris. O nome todo do personagem é Chevalier C. Auguste Dupin. Ele é um cara que é de uma família rica, só que ele ficou meio pobre, digamos assim, e ele vive aí de uma renda pequena, mas ele também não tem grandes ambições, ele gosta de ficar ali com os livros dele, e esse interesse por livros que o fez conhecer esse amigo narrador. Eles se conhecem e resolvem morar juntos. O narrador tem uma condição financeira melhor e propõe para o Dupin acompanhar ele ali. Ele percebe que o Dupin é um cara inteligente, bom de conversar e que eles têm interesses em comum, então eles acabam indo morar junto. E eles gostam muito de sair à noite para ficar perambulando e pensando na vida. Numa dessas saídas acontece uma cena bastante famosa e tem a referência dela em 2 contos do Conan Doyle com Sherlock Holmes, em que o Dupin adivinha os pensamentos do amigo através de coisas que ele olhou, expressões faciais. O Dupin adivinha o que ele estava pensando e deixa seu amigo bem chocado, e tem toda uma explicação. Esse amigo também é um cara culto, apesar de não tão inteligente para esse lado de dedução que tem o Dupin. E ele começa falando sobre a capacidade de analítica e tecendo algumas teorias em cima de jogos, falando que a pessoa que joga damas tem uma capacidade maior do que quem joga xadrez, depois fala do whist. Então tem toda uma introdução fazendo referência a esses jogos da época, e depois ele vai contar como é que ele conheceu o Dupin e até chegar no caso. E é numa dessas saídas noturnas que eles vão ver num jornal sobre os assassinatos na Rua Morgue, numa casa que foi assassinada uma mãe e uma filha, e os vizinhos escutam os gritos, mas quando não chegam a tempo de salvar essa mãe e essa filha, encontram as 2 mortas bem brutais, uma tá enfiada na chaminé da casa, e misteriosamente eles não encontram o assassino e também não conseguem perceber por onde que o assassino teria saído, e essa é uma das grandes questões do caso. Outra coisa misteriosa é que quando as pessoas ouviram os gritos, elas também ouviram algumas palavras, só que cada pessoa ouviu essa voz de um jeito, ou imaginou que ouviu essa voz de um jeito. Então uns falam que é italiano, outros falam que é francês, outros falam que é inglês, outros falam que não entenderam que língua que a pessoa falava, e outros falam que a voz era mais aguda, outros mais grossa. Enfim, uma confusão nesses depoimentos vão sendo divulgados. A polícia fica meio que de mãos atadas, sem conseguir descobrir quem é esse assassino, as pistas não levam a lugar nenhum, e o Dupin resolve e se interessa por resolver o caso, aproveita alguns contatos que ele tem para ir lá investigar na cena do crime e vai desenvolver o mistério. E a solução do crime é bem surpreendente. Eu achei que o Poe foi bem ousado assim na sua primeira história policial oficial, né? Então eu gostei bastante, achei bem curioso esse caso. É rapidinho de ler. A linguagem é um pouco mais rebuscada do que se você ler um livro, por exemplo, do Sherlock Holmes,
porque também se passam entre Poe e Sherlock Holmes aí uns 40 anos de distância. Então, as explicações do Dupin são bem técnicas em alguns momentos. Isso eu notei mais até no segundo, O Mistério de Mary Roget, do que nesse primeiro. Esse primeiro eu achei mais fácil. O segundo eu já achei a explicação do Dupin bem mais complexa. Eu tive que ler alguns pedaços mais de uma vez, mas vale a pena. Essa segunda história ele vai contar primeiro sobre o desaparecimento e depois sobre quando encontra o corpo dessa personagem Mary Roget. E aqui nas informações do verso vem dizendo que esse conto foi baseado num caso real, só que aconteceu em Nova York. No conto, então, traz várias notas de rodapé explicando qual seria o nome real das pessoas envolvidas, os lugares em que o crime americano aconteceu. Essa moça, Mary Roget, ela era uma moça muito bonita, tinha vários admiradores, mas não era rica, trabalhava numa loja. E ela já tinha desaparecido uma primeira vez, ficado alguns dias sumida, mas isso é explicado. Depois ela desaparece de novo e dessa vez encontra o corpo dela boiando no rio. Esse conto diz muito sobre como os jornais especulavam sobre o crime, e ainda especulam, né? Mas é que cada jornal traz sua própria teoria. Uns acusam um, outros acusam outro. E como a polícia demora, né, a resolver o caso aqui acaba sendo resolvido pelo Dupin, há muita especulação antes da resposta, e o Dupin vai se usar desses próprios jornais para pesquisar ali quais são os dados concretos, o que as pessoas estão inventando, e filtrando todos esses dados, ele vai refutar uma a uma as opiniões dos jornais, dizer qual que está mais certo, qual que está errado, até apresentar a sua própria. E alguns indícios também aparecem ao longo da trama, e como eu disse, a explicação é bem longa, bem técnica, fala da decomposição dos cadáveres, fala de várias questões com que o Dupin vai refutando essas teorias dos jornalistas. O terceiro conto, como eu falei, está nesse livrinho aqui, Histórias Extraordinárias, e é um conto de 1844, então foi escrito aí uns 3 anos depois desses dois primeiros, e já mostra um outro cenário, o amigo na biblioteca da casa do Dupin, então dá a entender que eles não moram mais juntos, mas eles estão ali desfrutando a companhia um do outro, pensando, eles gostam muito de ficar assim, na companhia um do outro, raciocinando questões diferentes. E esse amigo vai falar que estava justamente pensando no que aconteceu nos casos do assassinato na Rua Morgue e no mistério de Mary Roget, quando o inspetor G, que aparece nos outros contos, a gente fica conhecendo ele como inspetor G mesmo, abreviado, vem procurar o Dupin porque está encucado com uma questão. Uma carta foi roubada dos aposentos reais por um ministro, e o ministro está usando essa carta para intimidar e chantagear a dona da carta. Só que a dona da carta não pode fazer nada, mesmo sabendo de onde vem aí a fonte desse problema, porque com medo que o ministro divulgue essa carta. E a polícia já se aproveitou quando esse ministro sai de casa para buscar a carta na casa inteira e não achou nada. Então esse inspetor G procura o Dupin para contar esse caso, não necessariamente para pedir ajuda, mas para ver o que ele acha disso tudo. E o Dupin manda ele dar outra busca, não ajuda muito. E esse inspetor G continua sem achar nada. E o inspetor G procura o Dupin pela uma segunda vez e é surpreendido aí com a resolução do sumiço dessa carta. Esse conto o Dupin vai explicar que você precisa conhecer muito bem a pessoa que você está investigando, sem subestimar ou superestimar a inteligência dela. O Dupin vai tecer uma longa explicação e esse amigo vai resumir da seguinte forma: a identificação, disse eu, do intelecto do raciocinador com o do seu oponente depende, se eu entendi corretamente, da exatidão com que o intelecto do oponente é avaliado. Ou seja, o Dupin vai defender que o policial não achou a carta porque ele não pensou como o ministro pensaria, pensou como a polícia mesmo costuma dar essas buscas e procurar minuciosamente, e então que a carta não estaria num lugar tão escondido assim, e sim na cara de todo mundo.
E é isso mais ou menos que guia esse conto. Eu gostei bastante de ler esses contos, principalmente porque eu gosto tanto dos livros da Agatha como do Arthur Conan Doyle, né, que eu acabei de ler. Se você não viu, tem uma playlist Sherlock Holmes aqui no canal, em que eu li toda a obra do Sherlock. Quantos papéis e cartas não sumiram e Sherlock teve que achar? Quantas pessoas não morreram num lugar em que o assassino teoricamente não teria como sair? Então fica claro como que esses autores que vieram depois do Edgar Allan Poe beberam aí das referências criadas pelo Poe e também da questão do detetive e seu companheiro, que é menos inteligente. Enfim, se você gosta desses escritores e gosta de romance policial e ainda não leu esses contos do Poe, não se acanhe e leia. A linguagem é um pouco mais rebuscada, um pouquinho mais complicada, mas se você ler com bastante atenção, são histórias curtas, então não vai ser nenhum esforço e você vai ter uma leitura bem prazerosa. É isso então que eu queria falar com vocês sobre esses 3 contos do Edgar Allan Poe. Esse mês a gente não vai ter vídeos só segunda e quarta, como vocês viram, hoje eu tô aqui na sexta, segunda-feira eu já volto com outro livro. Tem um sorteio rolando junto com alguns parceiros, eu vou deixar os links aqui embaixo. Para você participar, você tem que preencher um formulário de inscrição e seguir as regras certinhas. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto do formulário quanto do regulamento completo para você entender como é que vai funcionar esse sorteio. Nesse primeiro sorteio a gente está sorteando um kit Agatha Christie com os livros Morte na Mesopotâmia e a biografia Agatha Christie From My Heart, do Tito Prates, que ele lançou na Bienal. Se você não viu os outros vídeos do Setembro Policial, o primeiro que tem um recadinho de alguns parceiros e do Tito Prates, e o segundo que eu fiz com todos os livros que nós vamos falar aqui no mês policial, vou deixar o link aqui embaixo da playlist Setembro Policial, então assista e não deixe de participar. Se você é blogueiro e quer participar, é só usar a nossa hashtag Setembro Policial, e se quiser também pode entrar em contato comigo para contar que está participando, eu vou ficar muito feliz. E você, leitor, também, selecione livros de literatura policial e não deixe de comentar aqui embaixo o que você está lendo e o que está achando dos vídeos, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!